Noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, verdadeira, definitiva, agora já para o mundo inteiro. Pergunta da semana é como preencher o vazio. Pergunta que vale milhões, que todo mundo tem, porque de algum modo se sente esse vazio em várias situações e é fundamental saber como preencher. Óbvio, por ser uma questão tão complexa, a gente não vai conseguir resolver isso tudo agora, mas é um assunto abordado nessa paraxá, nessa sirá, nesse discurso, e vamos trazer alguns pontos muito importantes que certamente vai nos ajudar a todos. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 15, capítulo 15, é a quarta sirá, o quarto discurso de Parashat Vayeshev, e também está ligado com Hanukkah, que é nessa semana agora que entra. Festa das luzes. Vayeshev, como a gente sabe, dando uma breve introdução, está ligado com a venda do Yosef por seus irmãos e a sua ida para o Egito e as consequências através dessa venda, que é, de um certo modo, o começo do exílio, da escravidão do povo, que depois vai Yaakov, pai de Yosef, e os seus irmãos por Egito, e começa assim o que vai desencadear na escravidão do povo inteiro e a saída para receber a Torá, como a gente vai ver em seguida. A Sirá está baseada num passuco, num verso dessa paraxá. Vai carreiro, vai shlicheiro, otor habora. Então os irmãos pegaram o Yosef e o jogaram dentro do poço. E acrescenta na Torá, e o poço estava vazio, ok, o poço poderia estar com alguma coisa, ou com água, que é o normal de um poço, mas aqui não fala em be'er, fala em bor, é um buraco, né? Mas o buraco poderia estar cheio de água, e fala, não, ele está vazio, e acrescenta, não tem água. Os comentaristas ficam se debatendo sobre qual é essa informação que não tem água, porque, obviamente, como o próprio Rashi fala, ve'abor reik en bomaim, mimashma shenemar habor reik eni odeia shen bomaim, se eu sei, se está falando que o poço está vazio, não é óbvio, imediato, automático, saber que não tinha água, estava vazio? Se tivesse água, não estava vazio. Então, o Talmud, que tem no Tratado de Shabat, explica que, porque fala que não tem maim, ele está vazio de água. Mas tinha outras coisas. O que tinha? Tinham cobras e escorpiões. Isso tinha lá. Então estava vazio de água, mas tinha cobras e escorpiões. Vamos ver o que isso interessa, o que é isso importante para a gente. Então, a gente vai ver, nada é por acaso, como o Shelah explica justamente nessa paraxá, que a Torá é muito precisa em cada detalhe, em cada época em que ela acontece, mesmo que Hanukkah foi milênios depois da história do Yosef, como sempre cai nessa época de Hanukkah, tem uma relação entre a água, que está ligado com esse verso, do poço que não tinha água, porque a água cobre espaços. Esse é o ponto fundamental que eu já quero dar a dica para a gente. Como preencher o vazio, cobrindo espaços. Como cobre espaços? A água. A água, por natureza, ela cobre espaços. Tanto é que ela pode ser usado isso no sentido negativo, de infiltrar, de descer, de preencher buracos, de penetrar a laje, de pingar em outro lugar, porque ela vai cobrindo. A água está ligada com a humildade, porque a água ela desce de um lugar alto, como está nessa imagem inicial que eu coloquei, né, que acabei não comentando, está ligado com a cachoeira, que é um exemplo da água, que ela vai de um lugar alto, aqui inclusive está aparecendo vindo diretamente do céu, que é essa ideia da Torá, que é comparada com a água, que ela vem de um lugar muito alto e vai até lá embaixo, até penetra até o fundo, até entra dentro do lençol, entra dentro da terra, vai até o ponto mais baixo. E essa ideia, então, revela a qualidade de humildade da água, dela descer até lá embaixo, não ficar que nem o fogo que está só subindo, que nem o ar que está indo por aí, ou a terra que está parada num lugar baixo, mas está lá parada. A água não, ela
incessantemente, incansavelmente vai até o ponto mais baixo. Está ligado com a humildade que tem dentro da Torá. E isso é humildade porque a Torá vem de Hashem. Então a humildade quer dizer, a gente preenche o vazio com a Torá, que cobre esses espaços, de uma forma de humildade perante a Hashem. Deixa Hashem preencher o nosso vazio. Quando a gente estuda a Torá, quando a gente fala sobre a Torá, quando a gente tem essa humildade através da Torá, a gente deixa que Hashem cubra os espaços vazios que tem na nossa vida. Isso está ligado com Hanukkah, como a gente vai ver em seguida, está ligado com a venda do Yosef, que é nessa paraxá agora, e está ligado com quando não tem água, automaticamente, que não tem Torá, tem cobras e escorpiões. A gente tem que decidir o que a gente quer. Como que a gente quer preencher esse nosso poço, esse nosso vazio que tem na vida, nas nossas vidas. Então, o Rebbe traz do Talmud em Bava Kama, na página 17, lado A, que os Rahamim, os sábios, explicam que em Ma'im ela é Torá. Água é Torá. Está falando de água, é Torá. Então, quando fala que no poço não tem água, quer dizer que não tem Torá. O que quer dizer isso? A gente vai entender. Então, quando está vazio de Torá. Também tem no Bereshit Rabbah, que é um Midrash, na nossa Paraxá, no capítulo 84, na parte 16, fala, Amarav Acha Borerik, quando fala que o poço está vazio, é uma abreviatura de Borosh Shel Yaakov, que é, o que é esse buraco, o poço que está vazio? É o poço do Yaakov, que está ligado com os 12 filhos, com a exclusão do Yosef, porque o Yosef coloca a Torá dentro do poço. Tanto é que Yosef, quando ele foi jogado dentro do poço, ele entendeu, essa é a minha missão, eu vim para cá não como vítima para ser vendido ou para morrer, eu vim para cá porque precisa de mim aqui nesse poço, falando versos de Tehilim, de Tânia, do Romash, falando do Torá e preenchendo aquele poço. Essa era a missão dele lá. Em compensação, os irmãos não tinham, e o poço é interessante, também pensando agora, o poço está lá embaixo, o poço não é uma coisa em cima da terra, ou no céu, ou numa montanha, né? Mesmo na montanha, o poço está na parte que vai para baixo da montanha. Então, o poço está ligado com a parte baixa, aonde a água penetra. A água é a Torá. Então, mesmo no lugar mais baixo, a gente tem que sentir ligado com a Torá, que é a Torá divina. Então, a gente pode sentir alto, altivo, orgulhoso com o conhecimento que a gente tem que ter essa humildade que está ligado com a água, que está ligado com o poço, que está nessa parte baixa. Então, a gente aprende algumas coisas a partir disso. Quando numa situação sem Torá, que é esse Borosh El Yaakov, que é esse poço, o buraco do Yaakov, representado pelos irmãos sem ser o Yosef, que não tinha Torá nesse poço, porque não tinha água, a água é a Torá, automaticamente tem um oposto. Esse é o ponto que eu queria falar. Cheguei a pensar em mudar o título para esse título, que é se existe vácuo no universo, se tem o vazio no universo. A verdade é que não tem o vácuo no universo, não tem o vazio. É importantíssimo entender isso. Se você não tem isso, automaticamente tem aquilo. Se você não tem respeito, amor e temor por Hashem, vai ter por outra coisa. Se você não está pensando coisas boas, vai pensar coisas ruins. Se você não está fazendo alguma coisa produtiva, vai estar fazendo alguma coisa improdutiva. Se você não está ajudando, está atrapalhando. É uma coisa que eu uso bastante, não sempre é bem recebido isso, não é aprovado unanimamente, mas a verdade é essa. De que lado você está? Do lado do problema ou da solução? Ou está no lado da solução, ou então está no lado do problema. Ou está ajudando, ou está atrapalhando. Não existe vácuo, não existe vazio. Se não tem Torá, automaticamente tem cobra e tem escorpião. Tanto é que se fala que se não tem Torá, automaticamente está fazendo idolatria. Assim como tem outras frases também ligadas a isso. A falta de informação é informação. Às vezes eu falo algumas coisas e as pessoas reclamam que não tem os dados. O fato de não ter os dados já é um dado importante para a gente analisar. Então, não tem vazio aqui nesse universo. Não tem ausência completa de informação, porque sempre tem alguma, mesmo quando não tem. Como a gente sabe também, quem cala consente, não pode ficar vendido, perdido, acomodado na zona de conforto, né? Assistir e não ter uma posição, porque não ter uma posição é uma posição.
Não tem uma contradição nisso aqui. Sem isso, tem aquilo. Não tem como não ter nada, né? Isso também explica que a ideia que a gente está falando aqui, como preencher o vazio, é através da humildade, por incrível que pareça. É através do vazio, de se sentir vazio de ego, de prazeres próprios, de valores ligados à materialidade, a dinheiro, posses, propriedades, objetos, consumo. Quando a gente está vazio disso, quando a gente está humilde, a gente deixa a Hashem preencher. A água da Torá, que é a Torá que vem de Hashem, preenche o nosso buraco, o nosso vazio, o nosso poço. Também tem a ideia de melhor um passo na mão do que dois voando, porque não tem como ficar, né, sem nada. É melhor ficar com o que você consegue alcançar. Raparain, pega, aproveita, vai lá, enche este aumento agora. O Rebbe fala várias vezes, agora é o momento de ir lá e pegar, e conquistar, e fazer. Antes bem acompanhado do que mal acompanhado, porque de algum modo você vai estar acompanhado, então é melhor com o bem do que com o mal. Se sai do caminho, automaticamente fará idolatria, como está escrito. Então, não é para sair, é para seguir, crescer e avançar. Ligado com a Torá, ligado com o preenchimento desse vazio, não passar tempo, não desperdiçar tempo, não deixar a vida passar. Não pensar em diversões, que está ligado com o desvio, pensar no que é produtivo para a gente crescer, para a gente subir, para a gente melhorar o mundo, para trazer Mashiach, a redenção completa para o mundo agora já. Os irmãos, tem uma pergunta, achavam que estavam fazendo certo. Eles achavam que Yosef era a ovelha negra, eles estavam estudando Torá, eles estavam seguindo o pai, eles estavam em maioria, eles eram justos. Só que o que faltava? Faltava a água da Torá. Por isso que no poço dos filhos do Yaakov, sem ser Yosef, faltava água. Estava vazio de humildade, não vazio de coisas que preenchem, como cobras e escorpiões, que são o contrário da água e da humildade. A Torá é comparada com várias coisas, como com a água, que a gente está falando aqui, como vinho também, como pão, como azeite. A ideia da água não é que a água é a essência da Torá, a água é a humildade, é o modo como você encarar, como você viver a Torá. Essa abertura, essa resignação para se entregar a Hashem, que é quem deu a Torá para a gente. Noten a Torá. Então, a água é o fundamental, não tem água, que é a humildade do que a Torá, porque a Torá você percebe a infinitude, a grandeza de Hashem, a gente se sente pequeno e deixa que Hashem preencha o vazio da nossa vida, que é inevitável, porque tem que ter preenchimento. Ou está com coisas boas, ou está com coisas que não são boas. Os irmãos de Yosef, sim, estudavam Torá, sim, achavam que tinham razão, sim, usavam o intelecto deles para entender e decidir que o Yosef estava errado, eles estavam certos e ele merecia morrer para não atacar e não diminuir a grandeza da Torá e do judaísmo. Mas faltava para eles a humildade, o vazio preenchido pela Torá, preenchido por Hashem, de perceber que eles estavam errados, que o Yosef conseguiria sim ter a Torá junto com o mundo material, junto com a parte de riqueza de outros povos do mundo inteiro, como o Egito representado, que acumulou a riqueza do mundo inteiro. Eles achavam que Yosef não ia conseguir isso. Então eles não tiveram a humildade de perceber que eles estavam errados. Então faltava água no poço deles. Então, automaticamente, como a gente falou, tinha cobra e tinha escorpião. Tinha a altivez da Torá, eles tinham orgulho, eles tinham conhecimento da Torá. Eles faziam, estudavam a Torá. Mas o principal, que é a conexão com o Noten na Torá, que é a vontade de Hashem. A gente estuda a Torá porque ele mandou para a gente estudar a Torá. A gente faz as brachot, que são fundamentais. Na brachá, para a gente poder estudar a Torá, que a gente faz todo dia de manhã, a gente faz uma bênção que a gente abençoa aquele que nos deu, nos dá, a cada dia nos dá a Torá. Então a gente está anulado, humilde, como água, como um poço vazio, não de Torá, e não com cola de escorpiões, para poder seguir o que Hashem quer que a gente faça.
aonde a gente quer, aonde Ele quer que a gente esteja e faça. Então a gente precisa falar ao estudar a Torá, mas também precisa entender. Porque a gente tem que usar o nosso cérebro como os irmãos também usaram, como eles falavam também a Torá, mas junto com isso não é o principal. Temos que ter o recipiente, que é isso, a gente usar a nossa sabedoria, o nosso intelecto para isso, mas tem que estar subjugado ao infinito da Torá que vem através de Hashem. Como está explicado e falado, que um elefante não entra no buraco de uma agulha. Então, muito mal comparando, mas essa imagem que se traz, que a gente tem a infinitude da Torá comparado com isso que é muito grande, que não tem como entrar no nosso cérebro, não tem como entrar na nossa vida material. Como que a gente vai fazer isso? A Torá é infinita. A Torá é a sabedoria de Hashem. Por isso que a gente se resignando a quem dá a Torá, se conectando, preenchendo esse vazio, convidando Deus para entrar na nossa vida. Depois da entrega da Torá, que ele oficializa essa entrega dele, da infinitude dele, sem limites, dentro da Torá. A gente passa a receber essa força infinita de Hashem. E ao estudar cada frase da Torá e falar a cada frase da Torá, a gente se liga com ele, que é o infinito. E como também tem em Hanukkah, que a gente fala a parte da oração Alanissim, que sobre os milagres que aconteceram, a gente fala Torá Terra, a Torá de Hashem, é com essa Torá que a gente se liga, não é a Torá nossa. É óbvio que ele deu pra gente Torá, mas que Torá que ela deu pra gente, ele deu pra gente, a Torá dele mesmo, com ele dentro da Torá. Então, através dessa entrega e dedicação nos detalhes, com precisão em tudo que acontece na Torá, a gente se entrega para quem nos deu a Torá, que é Hashem, a gente consegue se ligar com o infinito de Hashem. A gente termina, como sempre, nessa Sihá, que o Rebbe fala que, como está escrito em Hanukkah, que a gente acende as luzes, são as luzes de Hashem, né, que é representada na menorá que tinha no Beit HaMikdash, que vai voltar a ter novamente. A gente tem até hoje, é a mitzvah, por excelência, continua até hoje, né, a Torá, a mitzvah que mostra a eternidade da Torá, que a gente até hoje tem, mesmo no Beit HaMikdash, continua acendendo as Hanukiot, e a Hanukiah a gente acende na abertura da casa lá fora, e aí a gente ilumina mesmo o que está fora, e a gente traz com que mesmo os pés daqueles que se rebelam contra Hashem, que é assim que está no Talmud, até que horas que a gente pode acender, a partir de que horas a gente pode acender, até que horas a gente pode acender a Hanukiah, desde que já pararam de ter as pernas daqueles que estão lá vendendo um produto que está ligado, né, na palavra, com o significado de aqueles que se rebelam contra Hashem, que estão lá na feira, estão lá no mercado, e a gente consegue fazer com que termine essa parte que vai contra Hashem, porque se não está ligado com Hashem, se não está ligado com o bem, se não está ligado com a vida, está ligado automaticamente com aqueles que assassinam a vida, aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem o terrorismo. A gente tem que ligar, não tem outra possibilidade, tem que estar ligado com a vida, com o bem, está ligado com Hashem. Isso é o ponto principal, e a gente vai chegar como a água no grau mais embaixo que tem, né, daqueles que se rebelam contra Hashem, e a gente vai transformar até que a gente vai iluminar a escuridão, porque são as luzes das velas de Hanukkah que vai anular a escuridão da época que a gente está vendo agora, está ligado com a escravidão da época, a escuridão da época dos gregos, está ligado com Rocha, que tinha no começo da criação, que é traduzido Rocher, que tinha, o mundo tinha Rocher no começo da criação. Esse Rocher, essa escuridão está ligada com a escuridão dos gregos, que a gente conseguiu vencer na vitória de Hanukkah. E aí o Rebbe termina falando que a gente vai acabar com a escuridão profunda, dupla e múltipla dessa galut, desse exílio que a gente está agora, e vamos chegar até a redenção, a Geulah, a Amitit, a redenção completa, Ve'ashleimah, e verdadeira e completa, Bekarov Mamash, de verdade, agora, já, nesse momento. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.